Boa noite, queridos alunos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa aula, né? É uma alegria muito grande estar aqui falando com vocês. Espero que quando essa mensagem chegar, todos estejam bem, repletos de saúde, bem como os seus familiares. Hoje nós vamos falar de comunicação interpessoal, ou seja, vamos falar sobre os aspectos da comunicação sob a ótica dos interlocutores, né? Como que a comunicação ela pode auxiliar no processo comunicativo nas instituições, nas organizações e também como uma ferramenta eficaz na profissão do jornalista, né? Vamos tentar contextualizar um pouquinho as organizações e seus desafios. Nós vimos nas aulas passadas que a organização é um grupo de pessoas reunidas em torno de objetivos comuns, que compartilham normas, adotam divisões de tarefas e planejam suas ações. Nesse sentido, um dos maiores desafios dos gestores é traçar objetivos compatíveis com as necessidades da sociedade, as potencialidades da organização e as oportunidades conjunturais para que aí possam garantir a absorção pelas diversas partes que compõem o mecanismo organizacional. Né? Nós vimos que as organizações elas têm objetivos comuns, né? Entre eles, elas buscam o sucesso, né? Compartilhando esse sucesso com seus membros, com a sociedade e tendo como um objetivo concreto e legítimo que induza as pessoas a darem o melhor de si nas instituições. Esse é o objetivo de qualquer organização. Nós vimos também que um dos maiores desafios dos gestores das organizações é implantar um sistema de planejamento que possibilite a definição de situações futuras que sejam, ao mesmo tempo, desejáveis para a organização e se tornando meios eficazes, buscando, ou melhor dizendo, meios eficazes para alcançar os objetivos de cada uma dessas organizações. Não é? Nesse sentido, elas procuram organizar ideias, articular fatores visando alcançar tais objetivos. Né? Um outro desafio concreto na vida dos gestores das organizações é buscar fazer com que os protagonistas, aqueles que estão inseridos no meio ambiente organizacional, eles trabalhem em prol da instituição. É aquilo que nós podemos dizer vulgarmente, né? Vistam a camisa. Né? Essa é a ideia que esses indivíduos eles buscam dentro das organizações. E uma das ferramentas que são eficazes, que tem como objetivo alcançar esse sucesso na organização, é a comunicação. Uma comunicação clara, objetiva, ela vai contribuir de forma satisfatória para que as organizações alcancem os seus objetivos, né? Sendo esse um dos maiores desafios, né? Manter uma comunicação clara. Como é difícil comunicar, né? Nas nossas aulas anteriores, nós vimos que comunicar significa tornar comum, repartir, associar, né? Agir com clareza nesse processo de comunicação para que as pessoas alcancem ou tenham sempre convergências de objetivos, né? Buscando aí mecanismos de comum, vamos dizer assim, comum acordo, não é? Nesse sentido, gente, a comunicação tem a ver com relacionamento, com a interação, com a conectividade, com a convivência, com coesão, com compartilhamento, né? Com cooperação e o mais importante, com comprometimento, em que as pessoas buscam aprender, estão abertas a mudanças, a buscar inovações, agindo sempre com ética, transparência e responsabilidade. Né? A comunicação ela tem esse princípio norteador. E aí surge para as organizações alguns desafios comuns, né? Diante desse excesso de informações que estão inseridas no meio ambiente organizacional. Né? A informação ela vem definida como um dos maiores desafios, porque busca-se a clareza, né? Busca-se com que os indivíduos ela possa ser utilizada em benefício dos indivíduos para que seja mantido um bom
clima, desenvolva uma boa cultura dentro do ambiente organizacional, né? Tem um provérbio chinês que eu coloquei no material para vocês, que está à disposição de vocês, que diz assim: se não mostrares o que és, permitirás que pensem ou não, ou melhor, se não mostrares o que és, permitirás que pensem o que não és, né? Olha só, aí está a importância da questão do comunicar, né? Por conta da clareza, da transparência das palavras. Outra frase muito importante é do Padre Antônio Vieira, né? Que diz que as palavras movem, os exemplos arrastam, né? São exemplos que nós encontramos aí na linguagem que vêm corroborar essas informações, né? Espero que esteja claro essa introdução. Peço que vocês continuem utilizando a ferramenta Fale com o Professor, que está à disposição de todos vocês no AVA, não é? Mandando suas dúvidas, suas sugestões, e pode ter certeza que eu responderei com a urgência que o caso requer. Tudo bem? Bom, com relação à comunicação empresarial, né, ou organizacional, quais os exemplos que nós podemos dar como situações que são consideradas excelentes dentro da comunicação empresarial? Primeiro que nós podemos elencar é a questão da transparência. O que é uma comunicação transparente? É aquela que é clara, objetiva, né? Que não tem entrelinhas, mas que ela passa uma mensagem que seja completa e efetiva para aqueles indivíduos que estejam ouvindo, não é? Que cheguem ao conhecimento dos indivíduos que estão se comunicando com clareza, não é? Essa é a mensagem transparente. Outro exemplo de comunicação excelente é aquela em que é uma via de mão dupla, funcionando com a mesma eficiência nos dois sentidos. Ou seja, quem fala, fala com clareza, e quem ouve, entende o sentido real daquilo que está sendo proposto, né? Ou seja, não há dúvidas neste diálogo. Isso seria considerado uma comunicação excelente, né? Outra situação que dentro do aspecto empresarial que a gente precisa chamar a atenção, né? É aquela que possui um mecanismo, ou melhor, que é aquela que possui mecanismos formais que facilitam a comunicação aberta. Ou seja, ela não cai no achismo, nas considerações pessoais, mas aquelas que chegam de forma clara, objetiva, mas formal, que consegue dar o seu recado no diálogo, ok? Esse tipo de comunicação, via de regra, ela preocupa-se em informar o funcionário sobre tudo que pode afetar a sua vida, né? Ela é tão clara que dá para o funcionário entender e interpretar todas as nuances, né? Vamos dar um exemplo, numa empresa, né, em que o funcionário há uma mudança na situação financeira da empresa ou na situação do próprio empregado. O responsável ele consegue explorar aquele fato com clareza, né, apontando circunstâncias e características que não tenham dúvidas para os interlocutores, não é? O interlocutor sabe que aquela situação vai afetar a sua vida por conta da clareza que lhe é passada pelo interlocutor, não é? Via de regra, essa comunicação excelente, né, ela informa os empregados sobre os fatos que podem mudar a empresa antes que os jornais o façam. Olha que bacana essa ferramenta, né? O fato chega nas mãos ou ao ouvido do funcionário pela própria empresa, não é? E de modo que o empregado não tem dúvidas, ele não vai saber de tal fato por terceiros ou pelos jornais, pelas revistas ou pelas redes sociais. Ele vai saber do fato diretamente pelo seu empregador, não é? De tamanha que é a clareza e a confiança na informação que lhe é passada, né? Tudo isso, gente, são elementos favoráveis que facilitam o processo comunicatório. Diante disso, quando há excelência na comunicação, quando há clareza na informação, quando o empregado, né, ou o colaborador da empresa ou da instituição ou da organização, ele compreende essa informação, nós poderíamos dizer assim que não tem desafios, que tudo é perfeito, não é mesmo?
mas nem sempre é assim, né? Qual o fator que vai modificar, que pode influenciar nesse processo comunicativo? O fator que certamente vai influenciar nesse processo comunicativo são os próprios colaboradores empregados dessa instituição, não é? Por isso, a necessidade que as organizações têm de manter essas conversas, esse diálogo, esse processo de comunicação de uma forma clara e objetiva, sem que haja ruídos nessa conversa. Quando essas informações forem claras, objetivas, as relações interpessoais que estão inseridas no ambiente organizacional, elas são favoráveis, né? Porque por conta exatamente dessa transparência, dessa clareza, dessa objetividade no ambiente. E isso vai influenciar de uma forma muito eficaz em dois elementos que nós discutimos nas aulas anteriores. Quais elementos? O clima e a cultura organizacional. O clima, como nós falamos anteriormente, tem a ver com as relações entre as pessoas, né? Contra a positividade ou a negatividade. Portanto, as relações interpessoais, quando positivas, né? Quando claras e transparentes, essas relações interpessoais elas tendem a ser mais positivas e benéficas para todos que estão inseridos no ambiente organizacional. Diferente quando esse processo de comunicação ele não tem essa clareza e essa transparência. Aí, queridos alunos, nós podemos dizer que as relações interpessoais elas passam a ser prejudicadas, né? Negativas, de modo que isso vai influenciar negativamente o clima organizacional dessa instituição, né? Isso com relação ao clima. Com relação à cultura organizacional, né? Nós vimos que a cultura está ligada a valores, né? A mitos, a ideias que são propagadas e construídas ao longo do tempo, não é? As relações interpessoais, quando positivas, que favorecem o clima positivo, e esse clima ele é consolidado ao longo do tempo, dando segurança para o empregado por conta desses elementos que nós falamos anteriormente, nós podemos dizer seguramente que essa empresa construirá uma cultura organizacional favorável, né? Em que, por exemplo, valores como a transparência, como a objetividade, como a clareza, eles passam a ser incorporados na cultura da empresa. Olha só a riqueza dessa aula de hoje, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, queridos alunos, né? Nós estamos falando de relações interpessoais, e essas relações interpessoais, elas vão impactar fortemente no clima da organização, podemos ser positivo ou negativo, mas também vão impactar ao longo do processo, ao longo do tempo, de forma positiva ou negativa na construção de uma cultura organizacional, né? O que significa isso, né? Essa empresa ela pode ser reconhecida por gerações como uma empresa de credibilidade, né? De clareza, que tenha construído uma empresa voltada para o bem-estar coletivo e social, não é? Ou até mesmo dos próprios empregados, né, que é o principal interessado neste momento das ações da empresa. Então, percebam a importância das relações interpessoais. Ok, pessoal? Caso vocês tenham alguma dúvida, peço a gentileza que nos mande as suas dúvidas pela ferramenta Fale com o Professor que está disponível no AVA, ok? Dando continuidade, queridos alunos, nós demos exemplos de situações favoráveis, né, da construção e da importância das relações interpessoais. No entanto, nós sabemos que essas relações interpessoais, em alguns momentos, elas vão construir não vão construir, elas podem construir algumas barreiras nas organizações. É aquilo que o autor denomina de barreiras organizacionais. E o que seriam essas barreiras organizacionais? Um exemplo bem comum nós podemos indicar para vocês é a questão do critério vicioso. O que é esse critério vicioso, né? Das informações negativas que muitas vezes circulam pelos indivíduos que estão inseridos dentro da empresa, né? Por isso, a necessidade que se tem de filtrar as informações
que chegam à cúpula, né? Ou seja, nós já falamos disso na aula passada, comentários depreciativos, comentários maldosos, situações que, de alguma forma, depreciem o trabalho e as relações das pessoas, elas precisam ser filtradas, né? Da mesma forma que o excesso de elogios e de aspectos positivos também precisa ser tem que ser filtrado, né? Por isso a necessidade de barreiras, né? Nem tudo é tão bom e nem tudo é tão mal. Nós precisamos entender os dois lados, vamos dizer assim, dessas informações que chegam, né? Principalmente aqueles que são responsáveis pela organização. Por isso a necessidade de se criar algumas barreiras organizacionais, né? Então, cuidado com esse critério vicioso, ok? Outra ferramenta que precisa ser bem observada, o símbolo de status. O que seria esse símbolo de status, né? Ele nada mais é do que uma retenção proposital de informações por parte de alguns gestores, né? Ou seja, alguns gestores eles têm poder ou têm acesso a informações e antes de divulgá-las, ele precisa de alguma forma reter propositalmente isso. Ele precisa pensar e selecionar o melhor momento de se fazer. Vamos dar um exemplo bem simplório, mas que vocês possam entender. Vamos imaginar que a empresa ou a organização está planejando dar um aumento aos seus funcionários, não é? Isso é uma informação positiva, né? E que se chegar ao ouvido dos colaboradores da instituição, essa informação ela certamente será vista positivamente. No entanto, se esse aumento por alguma circunstância não sai, não é? Vamos imaginar que iríamos dar um aumento em virtude de um fechamento de um contrato e esse contrato foi cancelado. Então, qual é a ideia? Geraria uma certa expectativa por parte dos colaboradores, né? E aí, se esse contrato não for fechado ou não se concretizar, haverá uma decepção grande dentro da empresa, né? Por isso que aqueles gestores, eles têm um papel fundamental de reter algumas informações e só divulgá-las no momento oportuno, né? Para que não gere expectativas. As expectativas há um indicador de que elas desfavorecem as relações interpessoais. Por quê? Porque elas geram expectativas, né? E expectativas, elas podem ser favoráveis ou negativas, mas mais do que favoráveis ou negativas ou desfavoráveis, como queiram, elas geram expectativa e de alguma forma pode prejudicar o bom andamento das ações dentro da instituição, ok? Outra situação, no que diz respeito a vantagens pessoais, né? Essas ocultações, essa questão das vantagens pessoais, ela está perfeitamente alinhada com o posicionamento dos gestores, né? Por que isso? Porque é necessário que seja ocultado, né? Ou melhor, que o ocultamento de informações que possam ser úteis a concorrentes potenciais na carreira, né? Ou seja, eu posso gerar uma competitividade negativa dentro do meio ambiente organizacional, né? E a competição ela é positiva, né? Quando estimula, quando agrega, quando permite de alguma forma troca de saberes e informações. Mas ela passa a ser negativa por conta da ideia que às vezes o indivíduo inserido no meio ambiente organizacional tem de seleção, né? Ou de ser preterido em detrimento de alguém. Por que escolheu A e não B? Né? Sempre a escolha ela vai gerar uma perda, não é mesmo? E isso pode ser um aspecto negativo dentro da questão da organização. Por isso ela precisa ser pensada e planejada, não é mesmo? Outra situação que os autores colocam, né, que precisam ser pensadas, a criação de determinados abismos, né? O que é o abismo? O abismo nada mais é do que o distanciamento de um ponto em relação a outro, né? Essa lacuna que existe entre dois espaços, não é? Essa lacuna, ela precisa ser rompida, não é? Nós precisamos criar mecanismos dentro das relações interpessoais que
facilitem ou possibilitem a aproximação das pessoas e não o distanciamento, né? Por isso que há uma necessidade de tentar romper com essa barreira dos abismos e proporcionar às pessoas ou os indivíduos de uma organização uma aproximação, né? Por quê? Porque a aproximação ela sempre é favorável dentro do ambiente organizacional, ok? Uma outra barreira que é um grande desafio dentro das instituições, as rivalidades entre os departamentos, né? Ou como o autor coloca no material que eu disponibilizei para vocês, as rivalidades interdepartamentais, né? Entre os departamentos. A divergência entre líderes de departamentos ou funcionários de setores, elas também são algumas são elementos que favorecem a criação de barreiras dentro das organizações, não é? Divergências, eu repito, elas são positivas quando são construtivas, mas a rivalidade e as divergências, por serem meras divergências, elas não concretizam ou não contribuem com absolutamente nada, né? E por isso precisam ser pensadas e revistas. Nesse sentido, é necessário garantir com que as relações interpessoais sejam positivas, né? Por isso a necessidade dos diversos líderes de departamentos sempre dialogarem, né? E um bom motivo e uma boa ocasião para esse diálogo são as reuniões que muitas vezes as instituições promovem, né? Para que haja troca, para que haja troca, conflitos que possam ser resolvidos de forma produtiva dentro dessas reuniões. E isso não prejudique o trabalho e a boa relação interpessoal que deva existir na instituição, ok? Nesse sentido, nós vamos iniciar agora nessa reta final da nossa aula remota, nós vamos falar sobre as dimensões da comunicação, não é? O que seriam essas dimensões? Nós vamos tentar entender algumas facetas, né? Alguns tópicos importantes para entender e compreender de uma forma mais significativa o processo de comunicação e as relações interpessoais dentro das instituições ou organizações, né? Primeiro aspecto é a necessidade de uma comunicação formal, né? O que é essa comunicação formal? Então, se nós podemos definir comunicação formal da seguinte maneira: é aquela que ocorre nas organizações em caráter oficial, respeitando os trâmites burocráticos pertinentes e utilizando canais instituídos pelas autoridades superiores. O que significa isso, gente? Comunicação dentro da instituição, ela precisa ser feita de maneira oficial, né? O que significa essa maneira oficial? Dentro de padrões pré-estabelecidos, padrões e elementos que sejam construídos e indicados pelos superiores das instituições, né? Não fazer como eu quero ou como o A, como o B quer, mas sim aquilo que seja oficial, aquilo que seja institucionalizado, né? E nesse sentido surgem as chamadas burocracias, né? Em determinados momentos, a burocracia ela é necessária porque ela cria uma ritualística, né? Ela cria uma oficialidade dentro do meio de comunicação na instituição. Por isso, a necessidade da clareza e da oficialização das informações, ok? A comunicação, ela precisa, nesse sentido, ela ser descendente, né? O que é uma comunicação descendente? É aquela que tem como emissores os dirigentes da organização e como os receptores, quem? Os funcionários. Descendente, portanto, ela vem de cima para baixo. Né? Não que o líder não vai comunicar e não vai dialogar com o seu subordinado, não, mas a comunicação ela precisa ser processual, ela precisa ter clareza, ela precisa ser direcionada, ela precisa ser ritualizada para que não surjam aí ruídos ou divisões ou até mesmo interpretações diferenciadas nesse processo comunicativo, ok? Qual é o objetivo dessa comunicação descendente, né? O objetivo dela é disseminar informações de interesse da organização, né? Como, por exemplo, normas,
projetos, princípios, sistemáticas de trabalho, mantendo o grupo bem informado e coeso. Por isso ela vem sempre do superior para o subordinado, né? A criação de regras no meio ambiente de trabalho, ela não é institucionalizada pelo empregado, mas ela é institucionalizada pelo empregador, né? Pelo dono da instituição ou da organização. Por quê? Para que a empresa haja de uma forma coerente e coesa, né? Imagina sem regras como que as coisas seriam, né? Por isso a necessidade de uma ritualística, por isso a necessidade de uma coesão das informações, ok? Caso vocês tenham dúvida, por favor, gente, me chame, mande mensagem através da ferramenta Fale com o Professor, ok? Vamos falar um último aspecto hoje da nossa aula, que é a questão das principais modalidades da comunicação, desse processo comunicativo. Então, quais seriam as principais modalidades nessa questão desse processo comunicativo, né? Que nós estamos falando aqui, né? Quais seriam as principais modalidades dessa comunicação descendente? Primeiro, a existência de reuniões, né? Normalmente as reuniões são organizadas pelos superiores em detrimento dos subordinados, não é mesmo? As reuniões seriam uma das principais modalidades dessa comunicação descendente. Outra situação, os quadros de aviso, né? Por que os quadros de aviso? Para que a informação seja clara, transparente entre todos que estão inseridos no ambiente organizacional. Né? O que mais que pode ser exemplificado? As circulares, os e-mails, os sites corporativos. Em algumas empresas, a existência de jornais e boletins, os manuais e documentos, né? Com relação aos manuais e documentos, manuais que traçam padrões de comportamento e de ideias que devem ser observadas pelos integrantes da organização institucional, né? E as conversas pessoais, né? Quando o superior chama o seu subordinado e realiza com ele uma conversa pessoal. Essas conversas pessoais, elas têm como condão mostrar e levar a informação com uma clareza, com transparência para todos esses indivíduos, né? Nós vamos encontrar também, além da comunicação descendente, a comunicação ascendente, né? Que seria exatamente o contrário da descendente. A comunicação ascendente é aquela que leva aos dirigentes a opinião dos funcionários, ou seja, eu parto da base e levo ao conhecimento dos meus superiores. Por isso que a comunicação ela passa a ser descendente, né? E qual é o objetivo, ou quais são os objetivos dessa comunicação ascendente, né? Primeiro, é proporcionar aos dirigentes o conhecimento das demandas, expectativas e opiniões dos funcionários. Olha que importante, né? Essa questão da comunicação ascendente. Por quê? Porque o clima e a cultura organizacional pode não estar da melhor forma possível, mas quando os subordinados eles apontam para os seus superiores caminhos para a melhoria, esse clima, essas relações interpessoais, elas podem ser modificadas. Por isso a necessidade e a importância da comunicação ascendente. Quando chega ao superior hierárquico, as informações dos seus subordinados. Né? Tá aí a importância dessa comunicação ascendente. Né? Outro objetivo, o segundo objetivo, é contribuir para a motivação e o engajamento dos funcionários dentro das próprias políticas corporativas. Ou seja, os funcionários eles passam a ver a preocupação por parte da empresa em cima de propostas feitas por eles, né? Eles vão verificar a questão dos valores, né? A ouvida, né? A escuta desses funcionários, dos seus anseios e das suas motivações, né? Ou elogios, ou até mesmo dificuldades. É um elemento fundamental para criar aí um clima organizacional favorável, ok? Nesse sentido, então, queridos alunos, os objetivos dessa comunicação, entre os objetivos dessa comunicação ascendente, estaria, portanto, contribuir para a motivação e também o engajamento dos funcionários da empresa, né? Encampando, vestindo a camisa da própria empresa, ok?
Outros objetivos que nós podemos destacar para finalizar é a questão da qualidade dos processos decisórios. Quando a empresa, quando a organização ouve os seus funcionários, ouve os seus colaboradores, certamente ela vai ter ou tomará decisões mais eficazes, né? Ou pelo menos com uma qualidade melhor, não é? A gente sabe que numa organização nem sempre a gente consegue agradar todo mundo, né? Tomar decisões muitas vezes nos leva a tomar partidos. Mas quando eu tenho a oportunidade de escutar os outros que estão inseridos nesse processo comunicativo, certamente eu terei grandes chances de obter resultados positivos nessa organização, não é? O que pode contribuir, né, para que esse trabalho possa ser realizado da melhor maneira possível, né? Uma dos principais elementos que os autores colocam à disposição dos estudiosos na questão das relações interpessoais nas organizações, né, utilizando a ferramenta comunicativa como um indicador, ele nos aponta algumas principais modalidades, né? Como que pode ser observado esses elementos, né? Quais seriam essas modalidades? A pesquisa do clima organizacional, a avaliação 360 graus. O que é essa avaliação 360 graus? É ouvir a empresa no todo, né? Todas as suas nuances, toda a sua estrutura organizativa, né? As caixas de sugestão também são fundamentais, né? Deixa a caixinha no canto com papel e caneta ou lápis, a pessoa vai lá, coloca a sua sugestão e deposita nas caixas, né? As reuniões também são elementos fundamentais, né? As entrevistas de desligamento, né? Ouvir o funcionário quando ele quer sair da empresa. E também as conversas pessoais, que seriam bons indicadores, né? Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse assunto sobre as relações interpessoais. Espero que todos vocês tenham aproveitado. Insisto mais uma vez para que mande suas dúvidas e suas sugestões pelo canal Fale com o Professor. E caso tenha alguma pergunta, alguma sugestão, fique à vontade de colocar nessa ferramenta, né? E o mais importante, façam seus exercícios, né? Tenham gostado muito das respostas e das colocações que vocês têm colocado nos exercícios. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tudo de bom, pessoal!